É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali, juntamente com o nosso texto, disponibilizamos até 5 outros textos a respeito desta lição. Também disponibilizamos textos de apoio, slides, videoaulas desta lição e de lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical, não só no site do portal Escola Dominical, mas nas nossas redes sociais, do Facebook, do Twitter e do LinkedIn. Também durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde o irmão a um só tempo tem um momento devocional e mais material para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões no canal do YouTube. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube e no nosso site também. Nós colocamos um link ali da transmissão ao vivo, diretamente do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo ou nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos que amam a palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista há muito tempo das revistas das lições bíblicas, membro do Conselho Administrativo da CPAD e primeiro secretário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a lição de número 6. E nesta lição nós vamos encerrar aqui a parte descoberta do tabernáculo. Porque nessa lição 6 nós vamos estudar sobre as cortinas do tabernáculo, né? A parte visível do tabernáculo. Nós já vimos que todo o povo só via a parte descoberta do tabernáculo. O pátio, com as suas colunas de bronze, suas faixas de prata, seu cortinado com as cortinas de linho fino torcido, a cobertura da entrada do tabernáculo, o altar de sacrifícios, a pia de bronze, o véu que separava a parte coberta da parte descoberta, o primeiro véu, ou até segundo véu, se for chamar de véu também a cobertura da entrada do tabernáculo, e a cobertura da parte coberta, né? Que nós vamos chamar aqui a parte coberta de santuário, porque é assim que o escritor aos Hebreus a chama, né? Quando nós vamos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, diz assim, versículo 2: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães a proposições, ao que se chama o santuário. Então, ele chama de o santuário, esse primeiro compartimento aí, e depois ele chama de Santo dos Santos,
assim, o segundo compartimento. Então nós vamos falar aqui a parte coberta do tabernáculo ou santuário. E o que se via desta parte coberta, que não tinha janelas? Tinha uma entrada onde estava este véu, portanto este véu era visto. E tinha a cobertura. A cobertura, que nós vamos ver hoje aqui, eram 4 camadas, e o que se via era a última camada, né, que era de pele de texugo. Então, era isso que se via. Né, a cobertura do tabernáculo, do santuário, da parte coberta, o véu, e mais as peças do pátio e a cerca do pátio. Então essa era a parte visível do tabernáculo. E hoje nós vamos encerrar esta parte visível. A gente já falou do pátio, falamos da cerca, do cortinado, da entrada e da cobertura da entrada. Falamos do altar de sacrifícios, falamos da pia. E hoje nós vamos falar sobre as cortinas do tabernáculo, quase todas visíveis. Nós vamos ver que as camadas inferiores da parte coberta não eram visíveis, mas era isso que se via. Então nós vamos falar a respeito hoje das cortinas. Né? As cortinas do tabernáculo. Para começar a falar das cortinas, nós vamos ver que o próprio fato de Deus ter escolhido mandar fazer cortinas com tecidos e às vezes com peles ou pelos, isso já nos traz uma lição. Né? Estes tecidos, estas peles, estes pelos, eles foram urdidos, foram montados, foram tecidos pelas mulheres, além dos artesãos. É interessante ver que as peles, os pelos, eles foram fiados pelas mulheres. Lá em Êxodo 36, nós vemos 35, Êxodo 35, versículo 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. Então é interessante que as mulheres, elas já fizeram uma prévia preparação destes fios, destes pelos, e trouxeram já devidamente fiados, e aí foram compostos, juntados, tecidos pelos artesãos, sob o comando de Bezaleel e Aholiabe. Veja bem que no capítulo 35, versículo 35 de Êxodo é dito: enchei-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa e a do bordador, em azul e em púrpura, em carmesim e linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Então, nós já vemos aqui que as cortinas são um trabalho coletivo das mulheres e dos artesãos. E estes fios se entrelaçaram, se uniram. Houve um tecido, veja que houve aqui uma obra do tecelão. E a figura do tecido não é de hoje, nem daquele tempo, já se considerava uma figura da vida social, da vida em sociedade. O próprio filósofo grego Platão, ele compara inclusive a política à arte do tecelão. No seu diálogo O Político, Platão diz que o político é aquele que consegue entrelaçar os indivíduos, unindo-os e montando a obra da cidade, a obra da sociedade, fazendo com que todos
dependam uns dos outros e todos colaborem com uma obra, com a realização de uma obra. Então, o fato de haver cortinas no tabernáculo mostra a necessidade da união, a necessidade da organização, da ordenação, para que possa haver o santuário e a habitação de Deus. Fala da igreja, o corpo de Cristo. Nós somos membros em particular do corpo de Cristo. Precisamos estar unidos, precisamos estar uns em relação aos outros, dependentes, para que a obra de Deus se realize, para que Deus se faça presente e para que sejamos separados do pecado. O santuário e a habitação de Deus dependem da união de todos. E isso nós vemos nas cortinas, pelo simples fato de serem cortinas, pelo simples fato de serem tecido. E não nos esqueçamos que esta união, este entrelaçamento, esta tessitura, ela é obra do Espírito Santo. Sim, porque a Bíblia diz: encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E o versículo 31 do capítulo 35 de Êxodo diz: e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência. Então, esta é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui os dons entre os membros da igreja. É o Espírito Santo quem coordena este trabalho, que cuida do corpo de Cristo, para que nós tenhamos a obra de Deus sendo realizada com perfeição e Deus se faça presente no meio da humanidade. Quando nós falamos das cortinas, vamos falar em primeiro lugar do cortinado da cerca do tabernáculo. As primeiras cortinas que nós vemos são as cortinas que eram colocadas como cerca do tabernáculo. Muito propriamente, o teólogo Luiz Matos, que usamos um estudo dele a respeito da tipologia bíblica do tabernáculo, Luiz Matos, que conhecemos lá em Americana, no estado de São Paulo, irmão Luiz Matos, ele diz que o cortinado era um muro formado de tecido, suspenso por estacas cujo número era 60. Essas estacas, essas colunas de cobre, que nós já falamos na lição sobre o pátio, elas sustentavam as cortinas, que eram de linho fino torcido. E nós já vimos que o linho fala da justiça dos santos. Eram cortinas brancas, que o linho é branco, e cercavam o tabernáculo. Então as cortinas falam da justiça dos santos, que eram sustentadas pelas colunas de bronze. Ou seja, a nossa justiça é fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário, que satisfez a justiça divina. Nós só temos comunhão com Deus. Nossas vestes só estão brancas porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. O sacrifício de Jesus é que nos concede a condição de termos vestes brancas. Não é? É o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 1, no versículos 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
A cerca do tabernáculo ser composta de cortinas brancas de linho fino, falando da justiça dos santos, é um convite à santidade. É um convite a que pelo sangue de Cristo sejamos purificados dos nossos pecados e possamos ter vestes brancas. Por piores que sejam os nossos pecados, nós seremos perdoados, teremos vestes brancas e poderemos viver para sempre com o Senhor. Mas não pelos nossos méritos, não, mas pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que esse cortinado ele é sustentado por colunas de bronze, colunas de cobre, que falam da justiça de Deus, que falam do juízo divino, que falam do derramamento do sangue de Cristo por nós na cruz do Calvário. Então, este cortinado tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Como se fosse pouco ainda, as cortinas estavam presas às colunas por faixas de prata. E a prata fala de redenção, de resgate. Nós já falamos disso em uma outra aula, mas voltamos a insistir, até porque vai ter uma lição sobre os metais, o significado dos metais, mas é interessante lembrar que a prata era a moeda do santuário. O ciclo do santuário era prata. E era com prata que se pagava a taxa dos primogênitos. O primogênito era de Deus, porque Deus poupou os primogênitos lá, no episódio da 10ª praga, né? A praga dos primogênitos. Como Deus poupou os primogênitos de Israel, eles passaram a ser de Deus. E quando nascia alguma pessoa, o primeiro filho, ele tinha que ser resgatado, tinha que se pagar o seu preço para o sacerdote. E este pagamento era feito com prata, com a moeda do tabernáculo, do templo, tabernáculo, depois do templo, que era o ciclo do santuário, que era de prata. E era assim que as pessoas eram avaliadas, né? Você vê isso lá em Levítico capítulo 27. Versículo 3, se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então, a prata significa compra, significa o resgate, a redenção. E cada coluna tinha faixa de prata, um colchete de prata, para prender as cortinas. A cortina não tinha nenhuma brecha entre uma cortina e outra, por causa até dessas faixas de prata que prendiam essas cortinas e ligavam as cortinas uma à outra, porque não havia nenhuma brecha, né, entre a cerca e a parte de fora do arraial dos filhos de Israel. Ou seja, isso fala da integridade. O servo de Deus, e nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o corpo de Cristo, o pátio fala do corpo, então nosso corpo tem que estar íntegro, está totalmente separado do pecado e do mundo. Nós temos de ter uma vida de integridade, nós temos de ter as vestes brancas, não podemos dar lugar ao diabo e ao pecado nas nossas vidas. Lá em Apocalipse, capítulo 3, é dito o seguinte, versículo 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. As cortinas falam das justiças dos santos. Se formos salvos, purificados dos nossos pecados, nós passamos a ter vestes brancas. Nos tornamos mais alvos do que a neve, né? Como disse o profeta Isaías e como diz o hino 39 da harpa cristã. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas eu não posso dar brecha ao diabo. Não posso dar lugar ao diabo.
a cerca tem que estar totalmente fechada, separando-me do pecado. E se eu tiver as vestes brancas, eu passo a andar com Cristo, porque passo a ser santo. E dois juntos só andam se estiverem de acordo. Jesus é o santo. E se nós estivermos em santidade, estaremos andando com Ele. E se permanecermos assim, estaremos para sempre com o Senhor. Por termos as vestes brancas, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E isso deve ser um motivo de alegria para cada um de nós. Porque é isto que deve nos alegrar. Saber que estamos em santidade e pertencemos ao povo de Deus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. É o que disse Jesus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Estas são as lições que nós já temos deste cortinado, né, que era a cerca do tabernáculo, que nos fala de santidade, nos fala de justiça, nos fala de imerecimento, que esta justiça, esta santidade é resultado da morte de Cristo no Calvário e da compra pelo seu sangue, pelo preço do seu sangue. Mas, além destas cortinas, nós tínhamos também a coberta da entrada do tabernáculo. E nós já falamos dela na lição sobre o pátio. Não vamos falar dela aqui novamente, mas apenas lembrar que a coberta do pátio, a entrada do pátio tinha uma coberta, uma cortina, que era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, que fala, portanto, do Evangelho e nas suas 4 perspectivas inspiradas pelo Espírito Santo. Né? O azul falando do céu, Jesus como Filho de Deus. A púrpura falando de realeza, Jesus, o Rei de Israel. A carmesim falando do sofrimento, do serviço de Jesus, o servo sofredor. E a linho fino torcido falando da justiça dos santos, da perfeição. Então, Jesus como Filho de Deus, Evangelho segundo João. Jesus como Rei de Israel, Filho de Davi, Evangelho segundo Mateus. Jesus como servo sofredor, Evangelho segundo Marcos. E Jesus como homem perfeito, o homem santo, o santo de Deus, Evangelho segundo Lucas. Então, aqui nós vemos a entrada que nos fala do Evangelho. E é pela fé na palavra de Deus, que é a mensagem de convite ao arrependimento e remissão dos pecados, que nós entramos no tabernáculo. Mas aí nós temos uma outra cobertura. A outra cobertura fala sobre a parte coberta do tabernáculo. Né? Nós temos ali, quando eu entro no tabernáculo, tem o altar de sacrifícios, a pia de cobre e a parte coberta do tabernáculo, que nós vamos chamar de santuário aqui, como o escritor aos Hebreus. E esta parte era coberta. E o que cobria esta parte? Eram 4 coberturas. 4 coberturas é que cobriam o tabernáculo. A primeira camada, que era a camada primeira, e que, portanto, não era vista pelas pessoas de fora, né? Que as pessoas só viam a última camada, que é a 4ª camada. Nós vamos falar do começo para o fim, né? Do interior para o exterior. Então, a primeira camada eram 10 cortinas de linho fino torcido. Assim como o cortinado da cerca do tabernáculo, nós temos a primeira camada como sendo 10 cortinas de linho fino torcido. Estas 10 cortinas de linho fino torcido têm um primeiro lugar, nos fala da justiça dos santos. Né? Isso mostra que o primeiro ponto na nossa vida com Deus é a nossa salvação.
É o perdão dos nossos pecados. É nós termos vestes brancas. É sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 14, a 17ª bem-aventurança do livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A primeira camada da cobertura do tabernáculo nos fala a respeito da justiça dos santos, da purificação que nos foi dada pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que o profeta Isaías disse, que se nós crermos em Jesus, nossos pecados serão perdoados e nós seremos mais alvos do que a neve. Não há como ser santos sem que nós nos santifiquemos, sem que nossos pecados sejam perdoados. A única forma de salvar-se é crendo em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas. Quando eu creio em Jesus, quando eu confesso que eu sou pecador, peço perdão pelos meus pecados, crendo que Jesus é o Salvador, aí então nós somos lavados no sangue de Jesus. E aí nós já podemos entrar na cidade pelas portas. Veja bem que entrar no tabernáculo, existia um véu ali, só os sacerdotes poderiam entrar ali, e a primeira camada da cobertura é justamente de linho fino torcido, para nos lembrar que eu só estou caminhando para a cidade, só estou na graça, só estou no caminho da salvação, porque fui purificado pelo sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Não é pelos meus méritos, não é pela minha inteligência, é pelo favor imerecido de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8. Isto já nos tira, irmãos, qualquer mérito, qualquer ideia de merecimento. Eu nada mereço. Hoje há uma pregação do merecimento por aí. Mas o tabernáculo nos ensina. Na primeira camada eram 10 cortinas de linho fino torcido, lembrando que pela justiça de Deus, satisfeita pela morte de Cristo, pelo derramamento do sangue de Jesus, nós agora fomos justificados, santificados e podemos ter acesso a Deus. Somos feitos sacerdotes. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Porque Jesus nos purificou de todo pecado. E eram 10 as cortinas. E o número 10 tem um simbolismo também. O pastor Abraão de Almeida diz que o número 10 indica a ordem perfeita e responsabilidade pessoal, como nos 10 mandamentos, no dízimo, no cumprimento das tábuas, que nós vamos estudar numa próxima lição, nas 10 virgens, nas 10 dracmas e no número das cortinas. Então 10 nos fala de ordem perfeita e de responsabilidade pessoal. As 10 cortinas nos falam da perfeição do sacrifício de Cristo, que satisfez a justiça divina e por isso nos purificou de todo pecado. O sacrifício de Cristo é perfeito. Não é? E esta perfeição foi expressa e muito bem explicada pelo escritor aos Hebreus.
Olha o que ele diz aqui. No capítulo... No capítulo 5. Não, no capítulo 9. Versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esfazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito. Ainda no capítulo 10, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, versículo 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, estas 10 cortinas falam da pureza que vem de um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo, pelo qual podemos entrar na cidade pelas portas. Então, aqui nós temos a primeira camada, que não era vista pelo povo, né? Mas o povo já via pela cerca o linho fino torcido, à perfeição. Mas estas cortinas de linho fino perfeito, elas também nos falam, né, e vamos vê-la aqui, né, quando fala das cortinas do tabernáculo, nós também encontramos que elas também possuíam azul, púrpura e carmesim. Exatamente como a entrada do tabernáculo. Além do linho fino torcido, eles também tinham, é o que você vê lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Então, a entrada do tabernáculo você também tinha o linho fino, o azul, púrpura e o carmesim, que fala do evangelho. O que nos purifica é o evangelho. A crença em Jesus. A mensagem que nos levou a nos arrepender dos nossos pecados. Então, a primeira camada tinha tudo o que tinha a coberta da entrada do tabernáculo. Com uma diferença. É a diferença de que nessa cortina, nessas cortinas que faziam a primeira camada do tabernáculo, eu tinha querubins, imagens de querubins, o que não existia na entrada do tabernáculo. Nós vamos ver que no véu que separava o pátio do tabernáculo, do santuário, eu tinha querubins também. Mas aqui não. Aqui eu não tinha. No teto, né? Na camada. Por que eu tinha querubins aqui e não lá na entrada?
por que eu tinha imagens de querubins? Então é sinal que eu posso ter imagens nas igrejas? Os romanistas, eles defendem com unhas e dentes as imagens, e um dos episódios, e uma das coisas que eles falam para falar com relação a isso, é que no tabernáculo havia imagens de querubins. Então, se havia imagens de querubins no tabernáculo, Deus não proíbe o uso de imagens nos templos e no culto a Deus. Isso é o que eles falam, mas não é o que acontece. Aliás, o que eles falam foi até alvo de um concílio ecumênico. O 7º concílio ecumênico da igreja é o 2º concílio de Nicéia, que ocorreu em 787, defendeu o uso de imagens. E foi a partir deste concílio que se admitiu de forma peremptória o uso de imagens, que só seria recusado depois na Reforma Protestante. Mas os romanistas até hoje usam, os ortodoxos também não usam imagens de escultura, mas usam pinturas, os chamados ícones, e eles se defendem aí. Lá no tabernáculo tinha querubim. Em primeiro lugar, esse querubim estava onde, hein, irmãos? É a primeira camada da cobertura do tabernáculo. Era uma imagem que mal e mal era vista pelos sacerdotes. O povo não via os querubins, porque a camada era a primeira camada da cobertura do tabernáculo, que tinha 4 camadas. Portanto, eles só viam a 4ª camada. Então não dava para ver a primeira. E nem o sacerdote, quando ele entrava ali, ele ficava olhando, porque ele ia ali para ministrar. E não ficava para ficar olhando o teto. Então essas imagens não eram para ser veneradas. Não era para ninguém ficar olhando, meditando nelas, como ensinam os romanistas. Que eu devo ficar contemplando a imagem, porque ela é um exemplo para mim, se for de um santo, e porque ela me faz meditar, né, nas coisas de Deus. Querubim não era para ninguém ficar olhando para ele ou se ajoelhando diante dele. Agora, a imagem do querubim me fazia lembrar o quê? De que havia uma separação entre Deus e os homens por causa do pecado. O querubim é um ser que está junto à glória de Deus. Os querubins foram vistos por Ezequiel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 10, como seres relacionados com a glória de Deus. É esse o sentido do querubim. Lá no livro de Ezequiel, a visão que o profeta teve dos querubins, ele disse assim, versículo 4 do capítulo 1 de Ezequiel: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a resolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Então os irmãos vejam bem aqui, que ele viu um resplendor da glória de Deus. No versículo 28 do capítulo 1, ele diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então ele viu a semelhança da glória de Deus. No capítulo 10, ele tem uma segunda visão com esses seres. E ali é que é revelado para ele que esses seres eram querubins. No capítulo 10, diz assim: Depois olhei e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono.
E o versículo 22 desse capítulo 10 dizia: a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, como o seu aspecto e eles próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. E o versículo 20 diz: esses são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rei Quebar. Conheci que eram querubins. Então ele viu debaixo do Deus de Israel, na semelhança da glória de Deus. Então os querubins são seres ligados à glória de Deus. Agora, os querubins, então, são seres ligados à glória de Deus. Quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. É o que está lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, perderam a glória de Deus. Deixaram de ter a glória de Deus. E quando isso aconteceu? Quando o primeiro casal pecou. Quando o primeiro casal pecou, rompeu-se a comunhão com Deus. E Deus os expulsou do jardim do Éden, que ele havia formado no Éden para que o homem ali vivesse. E quando Deus expulsou os homens do jardim do Éden, olha o que Deus fez. Capítulo 3, versículo 23 de Gênesis. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Porque Deus tinha decidido lá no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Os querubins foram colocados para impedir o acesso de Deus à árvore da vida e ao jardim do Éden. Os seres que estão ligados à glória de Deus impedem que o homem em pecado tenha acesso à glória de Deus. É isso que simbolizam os querubins. Os querubins estão aí e em outros lugares no tabernáculo. Eles estão aqui nesta primeira camada da cobertura do tabernáculo. Eles estão no véu que separa o santo do santíssimo. Eles estão na arca, na tampa da arca. Nós temos imagens de querubins, seja no tecido, seja em escultura. Escultura. Para quê? Para serem venerados? Não. Para lembrar ao homem que o pecado faz divisão entre Deus e os homens. Que os homens estão destituídos da glória de Deus. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 59 e no versículo 2. Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se o sacerdote olhasse para cima, e em cima da cobertura do tabernáculo, nós vamos estudar uma lição sobre isso, você tinha a nuvem e a coluna de fogo, que era a presença visível de Deus no meio do povo. Entre um e outro você tinha os querubins, para dizer que o homem está separado da glória de Deus. É para isso que os querubins estavam ali. Não é para serem venerados. Não é para que nos ajoelhemos diante de imagens. Não é para que usemos imagens para cultuar a Deus. Não. Eles estavam ali como uma lembrança de que o pecado fazia divisão entre Deus e os homens. Só que agora, na graça, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não só no santuário, mas no Santo dos Santos. Pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar, chegar ao trono da graça. Então não precisa mais querubim, porque aquilo que o querubim impedia, este acesso agora está franco e aberto.
Usar querubins é até negar o que Deus nos ensina. É o que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então agora não existe mais esse impedimento. Os querubins estavam ali para lembrar deste impedimento. Lembrar que o pecado ainda fazia divisão entre Deus e os homens, o que somente deixou de ocorrer com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, a primeira camada era uma camada com cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, com querubins, mostrando o Evangelho como acesso a Deus, mostrando que ainda havia um impedimento, porque o pecado não tinha sido removido e o pecado nos destitui da glória de Deus. As cortinas eram 10, mas elas estavam unidas em 2 grupos de 5. Veja lá em Êxodo 26:3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. As cortinas não estavam isoladas. As cortinas não estavam solitárias. Elas estavam unidas em 2 grupos de 5, entrelaçadas e laçadas pelo pano azul, que nos fala do céu, nos fala da divindade de Jesus, o Evangelho de João. O Evangelho do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso nos fala da unidade da igreja. Isso nos fala que nós não podemos servir a Deus solitariamente, isoladamente. Isso nos fala que o povo de Deus é um povo, é a igreja, os reunidos para fora. O Evangelho nos salva, a salvação é individual, mas nós fomos salvos para viver em grupos. Não é bom que o homem esteja só. Nós vivemos em grupos. É por isso que nós temos que pertencer a uma igreja local. É por isso que Jesus nos chama para pertencer a uma igreja local. É por isso que esta história dos desigrejados é uma ilusão satânica, uma mentira satânica. Porque ninguém pode servir a Deus sozinho. Nós temos que servir a Deus em grupo. As cortinas tinham que se entrelaçar. E seu entrelaçamento se dava pelo pano azul. É o Espírito Santo que nos une. Nós somos salvos e colocados no corpo de Cristo. Inseridos, mergulhados no corpo de Cristo. É o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu li o versículos 12 a 14 de 1 aos Coríntios, e o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. As cortinas eram entrelaçadas em grupo de 5. E o número 5 nos fala dos 5 ministérios que edificam o corpo de Cristo, que aperfeiçoam os santos
e que fazem o aumento e a edificação da igreja. Os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. São 5. E Paulo explica muito bem o que fazem esses ministérios. Lá em Efésios, capítulo 4. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, esses 5 dons são colocados na igreja para que a igreja cresça, para que haja o aumento do corpo, a sua edificação em amor, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. É isso que significam estas cortinas serem unidas em 2 grupos de 5 e estarem enlaçadas pelo pano azul. Era o tecido azul que fazia as laçadas, falando da união, da unidade do corpo de Cristo. Cada um de nós é membro em particular. Temos que aprender a ser parte do corpo de Cristo, fazendo aquilo que Deus nos mandar fazer e precisando daquilo que os outros vão fazer, porque Deus os mandou fazer. Cinco cortinas, mais 50 laçadas. 5 vezes 10. 10 fala da perfeição, que é o alvo da ação dos dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos até que cheguem à estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então é um crescimento contínuo. É isso que deve haver na igreja local, um crescimento contínuo espiritual mediante o exercício dos dons espirituais. E estas 5 cortinas estavam em 50 laçadas, para falar exatamente do aumento do corpo, para falar da perfeição como alvo, e tudo isso pelo amor. É a prática do amor, porque a edificação só se dá em amor. E a laçada em azul fala do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações. Está lá em Romanos 5:5. É pelo amor que nós promoveremos o aumento do corpo, a multiplicação. Estas cortinas tinham que ser unidas por colchetes de ouro. Está aqui, lá em Êxodo, capítulo 26. Versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. O tabernáculo só existiria a partir do momento que as cortinas fossem juntadas por 50 colchetes de ouro. Ouro fala de divindade. O ouro fala da divindade. Aqui, a presença do ouro. Porque nós vamos ver que na parte coberta do tabernáculo, o metal é o ouro. Lá no pátio, o metal é o cobre ou bronze. Porque fala da justiça divina. Aqui, na parte coberta, o metal é o ouro, porque o ouro fala da divindade. Uma vez lavados no sangue do Cordeiro,
nós agora nos tornamos participantes da natureza divina. Então o metal muda, deixa de ser cobre, passa a ser o ouro. Só depois que houvesse a junção pelos colchetes de ouro é que nós teríamos um tabernáculo. Eu só sou tabernáculo de Deus, eu só sou templo do Espírito Santo se eu estiver em comunhão com os outros irmãos. Se eu estiver em união com os irmãos. É por isso que o salmista, no Salmo 133, um dos cânticos dos degraus, né? Famoso salmo, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós só temos bênção e vida eternas quando há união, quando o Espírito Santo está em todo o corpo de Cristo, desde a cabeça até a orla dos vestidos de Arão, quando nós estamos em comunhão uns com os outros. É por isso que na ceia do Senhor nós celebramos o pão que ele é partido para falar da comunhão que existe entre cada irmão. E nós somos irmãos porque fomos salvos por Cristo e estamos em união. Porque a nova criatura, ela é irmã de Cristo Jesus. E nós somos irmãos uns dos outros porque somos irmãos de Cristo. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só quando nós temos a imagem de Cristo, quando nós estamos em santidade, quando nós somos nova criatura, nós podemos ser irmãos. E esses irmãos têm que estar em união, senão não tem tabernáculo. Só será tabernáculo se tiver união. Profundo isso. Mas essa é a primeira camada. Havia uma segunda camada, que era composta de 11 cortinas de pelos de cabras, que serviam de tenda para o tabernáculo. Veja bem lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 7. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. Veja bem, as 10 cortinas unidas nas 50 laçadas, entrelaçadas pelas 50 laçadas, e unidas pelos 50 colchetes de ouro, era o tabernáculo. Sobre o tabernáculo, como uma tenda, nós temos 11, não 10 agora, 11 cortinas de pelos de cabra. E o que indica isso? O pastor Abraão de Almeida diz que estas 11 cortinas de pelos de cabra indicava a pureza da justiça de Cristo. Jesus viveu uma vida santa, sem pecado. E por isso ele podia perguntar: quem dentre vós me convence de pecado? Veja bem que a cabra era um dos animais, um cabrito, né? Era um dos animais que podia ser sacrificado na Páscoa. Se você for ver lá na determinação da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, diz o seguinte: no capítulo 12, versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro ou cabrito, pascais, eles estavam, tinham que ser observados durante 3 dias, se tinham algum defeito. Não tivesse defeito, ele podia ser sacrificado. E o seu sangue, na primeira Páscoa, foi colocado na porta
e livrou da morte os primogênitos de Israel. Então, o que nós temos aí? Nós temos os pelos de cabra simbolizando Jesus como o homem que nunca pecou. Durante 3 anos e meio, ele foi colocado sob observação do povo de Israel. Ninguém o convenceu de pecado. Ele até pergunta, quem me convence de pecado? Né? Como disse aqui o pastor Abraão de Almeida, lá em João 8,46. Quem me convence de pecado? Jesus nunca pecou. E como Jesus nunca pecou, então, ele pôde morrer por nós na cruz do Calvário. Então, esses pelos de cabra simbolizam a vida santa de Jesus. E é no exemplo de Cristo, na imitação de Cristo, que nós podemos ser templo do Espírito Santo. Purificados pelo sangue de Jesus, tendo crido no Evangelho, é a primeira camada. Nós agora podemos, imitando a Cristo, nos aproximar ainda mais de Deus. É o que Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ideia da imitação de Cristo esteve sempre presente na história da igreja, em momentos de avivamento espiritual. Foi a ideia da imitação de Cristo, naquele livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo, que teve o início da espiritualidade que levou à reforma protestante. É a ideia da imitação de Cristo como santificação, que esteve presente no avivamento wesleyano, que levou ao movimento pentecostal. E antes do avivamento wesleyano, o avivamento morável, a ideia da santidade, da busca da perfeição, entre os pietistas, que nós temos a ideia da imitação de Cristo. Os pelos de cabra, que nos aproximam mais de Deus. E eram 11 cortinas. Este número 11 simboliza o amor fraternal. O número 11 simboliza o amor fraternal. O banquete que José fez com seus irmãos tinha 11 pessoas, porque Benjamim não tinha sido levado, né? Jacó não tinha permitido que Benjamim fosse. Então só eram 11 os irmãos. Então, nos mostra Jesus como primogênito entre os irmãos. Então, fala de Jesus e que nós devemos ser conformes à sua imagem. Romanos 8:29. Então, essa cortina dos pelos de cabra nos fala do amor fraternal e da imitação de Cristo. Só assim poderemos ser templo do Espírito Santo. A terceira camada era uma camada de pele de carneiros, tinta de vermelho. Pele de carneiro, tinta de vermelho. É a terceira camada. Lembrando que estas cortinas da segunda camada também deveriam ser juntadas em 2 grupos, um de 5, outro de 6, também laçadas entre si e com conchetes de cobre que as ligavam, porque simboliza o cordeiro, o cabrito pascal, né? Aquele que morre por nós. Então, daí porque também nos lembrando que ao imitarmos a Cristo, seremos também aborrecidos pelo mundo e poderemos até ser mortos por causa disto. Depois nós temos uma outra camada que era peles de carneiro, tintas de vermelho. Era uma coberta, aí não eram mais cortinas, era uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho. O carneiro que fala, tinta de vermelho, fala do sacrifício de Cristo. Não há como aqui, né? O sacrifício de Cristo. Ele está acima, né? Então, a nossa união se dá em virtude do sacrifício de Cristo. Esta coberta de peles de carneiro fala do sangue de Cristo Jesus
que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus derramou todo o seu sangue para nos salvar, nos lavar. Então a pele de carneiro tinta de vermelho fala do sacrifício de Cristo. Só existe igreja por causa do sacrifício de Cristo. Só existe união por causa do sacrifício de Cristo. Assim como nós imitamos a Cristo, nós temos que lembrar que Ele é o primogênito. Ele foi sacrificado por nós. E a última cobertura era uma pele de texugo. Esse animal, há muita discussão de que animal seria. Uns entendem que é um tipo de antílope. Outros entendem que era o golfinho. É a posição do pastor Abraão de Almeida. O que nós sabemos era um animal que tinha pele lisa. O que entende? Porque como era a cobertura exterior, tinha que ser uma pele resistente, inusual, porque é uma palavra que não era um animal da fauna da região, e que poderia resistir às intempéries do deserto e dos locais. Essa pele de texugo ficava em cima, e ela era lisa, não tinha nenhuma tintura. A pele de carneiro tinha sido tinta de vermelho, mas ela não teve nenhuma tintura, não tinha nenhuma beleza, não era pelo, era uma pele lisa, não tinha nenhuma atratividade. Quem olhasse o tabernáculo não seria atraído pela sua cobertura. Isso nos fala de Jesus, que não tinha parecer nem formosura. Não tinha nenhuma beleza desejável. É o que se diz lá em Isaías, capítulo 53, versículo 2. 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Muitos dizem que este texto fala de Jesus desfigurado por causa dos açoites, das bofetadas, de todo o sofrimento. Esse Jesus que vai caminhando desfigurado e totalmente ferido para subir o Gólgota. Mas a verdade é que Jesus não tinha nenhuma aparência física que chamasse a atenção do povo. Tanto é que Judas disse que iria beijar Jesus para que os soldados soubessem quem era Jesus do grupo que estava ali no Monte das Oliveiras. Porque Jesus não se destacava pela aparência física. Não. Ele não tinha a beleza que tinha, por exemplo, Saul, e que fez o povo todo achar que ele deveria ser o rei, porque do ombro para cima ninguém era mais alto do que Saul. Não tinha também a beleza física de Davi, que tinha gentil aspecto. Nenhuma beleza exterior. Nenhuma beleza exterior se tinha na última camada do tabernáculo, da cobertura do tabernáculo. Uma pele lisa, resistente, mas sem nenhuma beleza, sem nenhuma tintura. As cortinas do tabernáculo mostram que a aparência física é enganosa. É o que diz Lemuel, falando sobre a mulher virtuosa. Lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje existe um verdadeiro culto ao corpo. Hoje existe
uma vaidade pela aparência física, inclusive entre os que os cristãos se dizem ser. Mas o tabernáculo mostra que a aparência não deve nos impressionar. Coisas lindas havia no tabernáculo, mas estavam no seu interior. Eram coisas que não eram vistas, nem mesmo pelos sacerdotes ou sumo sacerdote. A arca, por exemplo, não era vista claramente por ninguém. Mesmo o sumo sacerdote, quando entrava lá, havia uma nuvem de incenso que o impedia de ter a visão da beleza da arca. A cobertura de texugo em cima nos fala que a aparência física é enganosa e que vale mais resistirmos do que sermos atraentes para as coisas desta vida. Estas são as lições das cortinas do tabernáculo. Não falamos aqui do véu que separava o lugar santo do santíssimo, nem do véu que separava o pátio do lugar santo, porque nós vamos falar destes véus quando falarmos do lugar santo e do lugar santíssimo. Ficamos aqui com a cobertura do tabernáculo, do santuário, e o cortinado da cerca do tabernáculo. E já eles nos trouxeram excelentes lições para a nossa vida espiritual. Amém.